Bem-vindo ao canal Mandrake. Eu sou Marcelo Benjamin e vou te contar uma história incrível. No século XIX, o famoso escritor de horror Allan Poe escreveu um livro chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. O livro conta a história de 4 sobreviventes de um naufrágio que ficaram em alto mar em um bote salva-vidas por muitos dias. Sem opções, decidiram dar fim e se alimentar do aprendiz de marinheiro, que no livro tinha o nome de Richard Parker. A coincidência real e inacreditável com a história do livro ocorreu no ano de 1884. Nesse ano, a embarcação Mignonet afundou e também restaram apenas 4 sobreviventes. Após ficarem em um barco salva-vidas por muitos dias, sem opções, decidiram se alimentar de um deles, e como na ficção, macabra e assustadora, por incrível coincidência, o nome do escolhido também era Richard Parker. Essa história real, ironicamente semelhante à ficção escrita por Allan Poe, começou durante a primavera de 1884. Um australiano que visitava a Inglaterra se encantou por um iate. Fã da navegação, ele decidiu comprar o Mignonet, mas queria que o barco fosse entregue em sua casa na Austrália. Como ainda estava longe de terminar seu passeio por Londres, contratou uma tripulação britânica para levar a embarcação até a Austrália. Para essa tarefa foi recomendado o capitão Dudley e este, confiante, recrutou sua equipe, o imediato Stevens, o marinheiro Brooks e o jovem Parker. Juntos, os 4 homens saíram de Southampton no dia 19 de maio de 1884. Mal sabiam os marinheiros, contudo, que aquela se tornaria a viagem mais aterrorizante de suas vidas. Depois de 45 dias no mar, a tripulação já estava a cerca de 2.000 quilômetros da costa da África quando o iate foi atingido por um mar revolto. Os ventos estavam fortes demais, e de repente, a embarcação virou no dia 3 de julho. Com a urgência da situação, o capitão e seus tripulantes tiveram pouco tempo para embarcar no bote de madeira e recolher provisões antes que o Mignonet afundasse. Muita da comida foi deixada no barco e o pior, os marinheiros se esqueceram do bem mais valioso, a água. Sem materiais de pesca, os 4 homens tiveram de racionar a comida o máximo possível. Eventualmente, no entanto, a fome era tamanha que eles começaram a pensar em outras alternativas para sobreviver. 18 dias se passaram até que, sem maiores perspectivas de resgate, a tripulação decidiu pelo inimaginável. Elas escolheriam alguém para sacrificar e, com um homem morto, o restante se alimentaria da sua carne. Naquele dia, após ter bebido água contaminada do mar, o jovem Richard Parker estava com sua saúde debilitada, além de não ter nenhuma família em terra que dependesse dele. Dessa forma, não foi difícil selecioná-lo para o sacrifício. O marinheiro Brooks, todavia, não quis fazer parte do homicídio e apenas assistiu enquanto o capitão e o imediato tiravam a vida de Parker, porém os 3 se alimentaram com a carne de Parker. 4 dias depois da decisão de matar Parker, um barco alemão apareceu e avistou os náufragos. A tripulação desfalcada embarcou no barco alemão e, por honra, fizeram questão de levar o que restava do corpo de Parker consigo, para dar a ele um enterro digno. Chegando em terra firme, os sobreviventes contaram sua história e, mais do que rapidamente, a polícia interveio. Não demorou muito para que todos fossem acusados de matar Richard Parker e ainda praticar canibalismo. Sob fiança, os 3 puderam aguardar o julgamento em liberdade. A corte britânica, contudo, declarou que o capitão Dudley e Stevens eram culpados e os 2 foram condenados à morte. Entretanto, com a apelação, sentença foi alterada para 6 meses de prisão. Brooks, por sua vez, aquele que apesar de ter comido a carne de Parker se negou a matá-lo, foi absolvido de todos os crimes. Por fim, o episódio ficou conhecido como um dos crimes mais horrendos pelo povo britânico da época. Para todos, era terrível que os homens tivessem sobrevivido através de algo tão feroz quanto o canibalismo. Então, o que achou da história? Que achou da coincidência envolvendo episódios semelhantes, naufrágio, Parker, canibalismo, porém um caso da pura ficção de Allan Poe, 60 anos antes, e outro uma história real envolvendo o azarado do Parker do Mignonet? Comente,
Curta e compartilhe e não deixe de se inscrever. Até a próxima!